Gente, Deus é maravilhoso. Hoje cedo, antes de eu acordar, quando eu acordei, meus irmãos, a misericórdia do Senhor tinha se renovado da minha vida e na sua também. A gente já acorda abençoado, porque antes da gente acordar, Deus fielmente renova conosco a sua misericórdia. E nós estamos aqui sentadinhos nesse plenário, porque a misericórdia do Senhor se renovou hoje cedo. A gente já começa o dia abençoado. Quando você acordar, glorifique a Deus e já agradeça por aquele dia e diga para o Senhor: eu vou viver esse dia para o louvor da sua glória. Viver cada dia para o louvor da glória de Deus. Senhor, eu quero viver mais dias, para que cada dia eu manifeste a tua graça, eu manifeste a tua glória, eu manifeste o teu poder, eu manifeste as maravilhas da tua palavra na vida de outras pessoas. Deus nos criou para viver uma vida celebrativa, celebrando a glória de Deus. Já imaginou isso? Temos lutas, temos dificuldades, temos momentos de tristezas, temos momentos de vales, mas, meus amados irmãos, o Senhor está sempre conosco. Nós vivemos debaixo de duas promessas do Senhor Jesus: eu estarei com vocês todos os dias. Que coisa! Todos os dias. O meu Espírito estará com vocês. Essa é a promessa dele para nós, e ela se cumpre todos os instantes, porque ele está conosco. E ele disse a outra promessa: eu vou preparar lugar e eu vou voltar e vou levar vocês para mim. Irmãos, a gente sabe para onde a gente vai. A gente vive com os olhos no horizonte, de malas prontas, sabendo para onde nós vamos, sabemos a razão de viver e sabemos porque estamos vivendo. Hoje nós vivemos dias tão difíceis, tanta ansiedade, tanta gente preocupada, muitas pessoas com grande vazio, sem saber a razão da vida. Quando confrontam com pandemias, confrontam com guerras, com tantas circunstâncias, as pessoas ficam apavoradas. E as pessoas estão vivendo hoje, assim, uma situação complicada, tanta gente preocupada, tanta gente insegura, jovenzinhos, falando em morrer em suicídio, perder o gosto pela vida, perderam a razão de viver. Quando, na verdade, quando nós conhecemos Cristo Jesus, nós temos a alegria de viver, porque a vida passa a ser uma celebração, celebrar a glória de Deus em todos os momentos. Essa é a vida, é a maravilha que é Cristo Jesus. E aí, meus irmãos, aí que nós temos uma grande missão: compartilhar essa esperança viva, porque a nossa esperança não é morta, ela é viva, como diz o texto: bendito seja o nosso Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua infinita misericórdia nos gerou de novo. Para quê? Para uma viva esperança. Se é viva, meus irmãos, é celebrativa. Se é viva, nós temos razão para viver. Que coisa extraordinária, que coisa linda, regenerados, gerados de novo para a viva esperança que é Cristo Jesus. Irmãos, o mundo está doente, o mundo está vazio, o mundo está carente. A maior necessidade do ser humano é ser amado. Essa é a maior carência do ser humano. Todos nós somos carentes de ser amados. Por quê? Porque quem nos criou é amor. Deus nos criou plugados nele, conectados nele. E nós temos essa necessidade. Quando o pecado nos desplugou, desconectou de Deus, quando nós rompemos com Deus, nós perdemos essa afetividade. E aí é o caos que nós vivemos. O ser humano inseguro, medroso, cheio de incertezas, cheios de esquisitices, porque se desconectou de Deus. Perdeu esse amor original. E a nossa carência é o amor. E aí Deus envia o seu Filho para nos trazer para perto dele. Isso é maravilhoso. Ele nos ama. Isso é extraordinário, a gente experimentar o amor de Deus todos os dias, irmãos, todos os dias. O que sustenta a nossa vida é compreender cada vez mais o amor de Deus.
Quanto mais a gente compreende que a gente é amado, mais a gente cresce na fé. Alegria da vida. A vida é uma celebração. Eu estou dando essa palavra aqui, irmãos, não é nem a minha mensagem ainda. É só para falar sobre celebração, alegria, amor, vida em Cristo Jesus. Eu vejo às vezes as pessoas vivendo isso, jovens, igrejas, até pastores, tristes, desanimados. Olha, a alegria do Senhor é a nossa força. Nós somos amados. E uma coisa que eu tenho descoberto cada vez que eu leio mais a Bíblia, quanto mais eu compreendo que Ele me ama, mais eu sou feliz, mais eu cresço na fé. Você quer crescer na fé? Compreenda quanto Deus ama você. Porque às vezes a gente fica, o ser humano, ele precisa se sentir aceito. O ser humano, eu não sou especialista em psicologia, mas o ser humano precisa ser aceito, ser reconhecido. Por isso que a gente quer sempre ter boa aparência e tal. A gente quer ser reconhecido, quer ser aceito, quer ser aprovado. A gente quer ser amado. Todo mundo quer ser valorizado. E às vezes nem sempre a vida produz essas coisas todas para nós. Mas a gente não precisa ter crise de aceitação. A gente não precisa ter crise de reconhecimento, nem crise de ser amado, porque Deus nos ama como nós somos, e nós já fomos aceitos por Ele. Todo mundo pode deixar de amar você, mas Deus não vai deixar de amar você. Toda a sua família pode deixar de amar você, seus amigos, todos na sua igreja podem desistir de amar você. Deus nunca vai deixar de amar você. Você será sempre amado do Senhor. E outra coisa, você sempre será aceito por Deus. E Deus vê em você, coisas extraordinárias. As pessoas podem não ver, mas você é precioso. Você é precioso. É tão precioso que Jesus morreu na cruz por você. Então não precisa ficar com crise nenhuma, com tristeza. Às vezes as pessoas ficam assim, e elas, para chamar a atenção, às vezes até dá alfinetada nos outros. E eu costumo dizer, quando alguém me alfineta ou fala alguma coisa, essa pessoa está precisando de ser amada por mim e precisando das minhas orações. Quando você tiver alguém na igreja dando trabalho para você, essa pessoa precisa ser amada e ela precisa das suas orações. Irmãos, a vida é uma celebração. A vida é uma grande bênção de Deus. E para a gente descobrir isso, a gente precisa estar cada dia mais pertinho da palavra de Deus. Uma criança, se você pegar uma criança, o filho, né? O seu filho, tem que ter cuidado. Não faça isso assim, sem cuidado, não. A gente põe em cima assim do muro, a mureta, ou de uma mesa, e se afasta um pouquinho, né? Bate as mãos. O que a criança faz? Seu filho faz? Ele se lança nos seus braços, porque ele confia em você. Mas antes dele confiar em você, ele foi amado por você. A primeira coisa é que quando uma criança nasce, é gerada, ela sente-se amada pela mãe, desde o ventre. Ela vem sendo amada. Quando ela nasce, ela é amada pelo pai, pela mãe. Ela é cuidada, ela é tratada. Ela não sabe fazer comida, ela não sabe se limpar. Ela precisa de todos esses cuidados, ser alimentada e ser limpa. E isso a gente faz por amor, com alegria. É um negócio impressionante, irmãos. Olha, você limpar o cocô de uma pessoa não é coisa boa. É bom, não é bom, não. Agora, dos filhos é impressionante. A minha netinha estava lá em casa outro dia, cheia de cocô. A gente com a maior alegria limpando. Olha, aquele negócio estava até cheirando bem. Que coisa, gente. A gente faz aquilo com a festa. E ela se sente amada. E é assim, nós somos assim. Deus nos limpa, Deus cuida da gente. Deus limpa os nossos pecados, as sujeiras que a gente faz. Ele limpa com o seu sangue. E Ele nos alimenta. Ele traz a gente no colo. E a gente se sente amado. E quanto mais a gente descobre que Deus nos ama, mais a gente confia nele. E mais a gente descobre a alegria de celebrar e viver a vida para a glória de Deus. Por isso que a criança confia nos pais e na mãe. Não vai num estranho. E ele sabe quem é a mãe dele. Ele sabe quem o ama. Põe o bebezinho assim, 1 ano, 2 anos, no meio de pessoas assim, e a mãe, ele sabe quem é a mãe, quem é o seu pai. E ele não vai confundir, porque ele sabe quem o ama. Você sabe que Deus ama você. E às vezes as pessoas têm dificuldade de sentir isso, de se sentirem amadas. E aí às vezes ficam frustradas, com o fígado amargo.
azedas, mal-humoradas, negativas, né, pessimistas, desanimadas, sempre tem que criticar o outro, sempre tem que dar uma palavra negativa em relação às outras pessoas. Tudo está ruim, o sol está quente demais, está chovendo muito, está frio, o pastor não pregou bem, a igreja não está bom, nada está bom. E a pessoa, ela não consegue encontrar essa coisa linda que é a celebração da vida, irmãos. E em Cristo Jesus há uma transformação extraordinária nas nossas vidas, quando nós conhecemos a alegria de ser amado por Deus. Você se sente amado? Você está vazio? Você está angustiado? Está preocupado? Está com incertezas e inseguranças? Você tem medos? Olha, cura esses medos com a segurança de se sentir amado por Deus. Cura esses medos, essas inseguranças, essas esquisitices, com esse sentimento de alegria. Eu sou amado do meu Deus, e a misericórdia dele se renovou na minha vida nesta manhã. Aleluia. Irmãos, bom dia, graça e paz em Cristo Jesus. Ganhei minha xícara ontem, já está na minha mochila, e quando a gente bebe a água dessa xícara aqui, as coisas nós somos abençoados. Pastor Jonas, obrigado por esse tempo tão precioso aqui. Pastor Paulo José, Convenção Batista Sul Mato Grossense, tem sido um tempo tão precioso, o carinho de vocês. Eu estou indo com muita alegria, vendo os batistas sul Mato Grossenses animados, focados, unidos, a obra avançando, tantos missionários, tanta coisa linda acontecendo, irmãos. Parabéns, parabéns, pastores, parabéns, líderes. Vamos manter o foco, vamos trabalhar com alegria e celebrar o nome do Senhor que nos ama. Olha, ontem teríamos 2 pregadores, aí um não pôde porque estava doente, aí eu peguei um pouco do tempo do outro pregador, mas hoje a mensagem é curta, foi só uma saudação aqui, dando essa palavra. Sabe, eu estou me preocupando, porque eu recebo muitos pedidos de oração, e eu estou vendo muita gente angustiada, muita gente vivendo um tempo assim de angústia. Algumas pessoas estão entrando em pânico, crentes, pessoas preciosas. E assim a gente está ficando, o seguinte, sabe o que está acontecendo? A gente está olhando muitas notícias, as mídias, nosso cérebro está recebendo muita informação negativa. Olha, outro dia eu olhei assim as notícias, um pai jogou uma criança de 2 meses pela janela, acho que foi lá em Valadares, o Teoflotone, em Minas. E assim, as notícias fulano matou, e outra, só notícia ruim. A gente está recebendo só notícia de guerra, você fica impactado com tanta notícia ruim, e a gente está ficando assim, as pessoas estão ficando apavoradas. Eu sugiro que você busque menos notícias e informações nas redes sociais e medite mais na palavra de Deus. Isso traz uma segurança, uma tranquilidade, um refrigério para a alma, e a gente fica apavorado. Antes de acordar, a gente já está olhando o celular. As pessoas estão comendo olhando o celular, as pessoas estão conversando na mesa, comendo, e aí começa a olhar o celular. Gente, não tem lógica um negócio desse. As pessoas não conseguem mais convencer. A gente está com muita informação negativa no cérebro, e eu me lembro quando eu tive Covid, ano passado, em fevereiro, e não foi moleza não, foi aquela delta, enfim. Eu fiquei em casa com a minha esposa, a gente foi um tempo difícil. Aí teve um dia que eu almocei, eu liguei depois do almoço, aí eu sentei na sala para tomar um chá depois do almoço, aí estava passando um jornal, mas a moça que estava apresentando aquele jornal, ela vibrava com os números da Covid. Parece que ela falava com alegria, quanto mais números, e ela falava com que parecia que o Brasil estava ganhando a Copa do Mundo. Parece que quanto mais gente morrendo da Covid, ela está... Aí eu falei assim, gente, comecei a passar mal, eu falei, vou desligar isso aqui. A mulher está animada, se eu embalar nessa aqui também, ela vai entrar nesses números, ela vai vibrar também. Que coisa, eu vou desligar esse negócio. Olha, uma dica para você, se você pega Covid, não assiste televisão. Que as notícias... Agora está mais tranquilo, né? Agora a coisa está mais... Enfim, essas coisas aí, irmãos. Então, às vezes, a gente está enchendo a mente de tanta coisa ruim, mas medita na palavra de Deus. Eu faço umas coisas, eu digo assim, eu só preciso da Bíblia e uma garrafinha d'água. Tem uns anos aí, eu consigo ficar um carnaval sem assumir compromisso para pregar em acampamentos, retiros, que tem muitos, o pessoal quer que a gente vai lá pregar, e eu gosto de ir, mas naquele ano eu falei, não vou assumir compromisso, eu vou fazer um retiro em casa, eu sozinho, e meu retiro era ler a Bíblia. Eu comecei no sábado, 8 da manhã até 8 da noite,
ia para minha sala, meu quarto lá, onde eu faço meu estudo, minha sala de livros, e eu pegava a Bíblia e meditava na palavra de 8 da manhã, 8 da noite, só parava ali para um pequeno lanche, e era minha garrafinha de água e a palavra. Sábado, domingo, segunda, terça-feira, até quarta de manhã, eu fiquei meditando na palavra de Deus. Irmãos, que coisa tremenda. Você já fez um negócio desse? Você já experimentou ficar aí umas 5 horas orando e meditando na palavra de Deus, irmão? Pastor, invista nisso. Invista na sua vida de oração e de meditação na palavra. Leia a palavra muito. Encha o seu coração com a palavra de Deus. Medita nela dia e de noite. Às vezes você deita, não está conseguindo dormir, fica a mente rodando, trazendo tantos pensamentos negativos, às vezes preocupações. Comece a meditar na palavra de Deus. Comece a meditar, orar a palavra de Deus. Aí umas coisas começam a mudar na vida da gente. Deus seja louvado pelos batistas desse estado, por tudo que tem acontecido nesses dias, irmãos. E eu queria pedir aqui aos irmãos que a gente orasse pelo trabalho missionário. Eu tenho uns pedidos de oração. Um deles é pela Vila Minha Pátria, pelos nossos missionários, pelos refugiados afegãos que estamos recebendo. Tem sido um novo desafio para nós. Já tínhamos, assim, trabalho com os refugiados, mas não com tantos vindo lá da região lá do Afeganistão, da Ásia, e estamos recebendo, vão chegar mais, e a segunda-feira eu vou estar lá em São Paulo, na nossa Vila Minha Pátria. Aliás, se alguém quiser lá fazer uma viagem, conhecer lá, é bem-vindo. Fala com a missionária Fabíola, que é a coordenadora lá da vila. Então, por favor, irmãos, ore por isso. É um negócio tremendo, de desafiador. A gente está com tantas famílias, enfim. E a outra coisa, ore por trabalhadores para a Seara, por mais jovens, para os programas radicais que temos no Brasil. Ontem falamos sobre isso aqui, nosso Radical Pantanal. Ore por isso, conto com as suas orações, conto com o envolvimento de todos vocês. Estamos vivendo tempos preciosos, irmãos, de avanço. Deus está nos dando grandes oportunidades para proclamarmos a palavra dEle. Deus está nos dando grandes oportunidades, e a gente tem que aproveitar essas oportunidades nas igrejas, no nosso dia a dia. Às vezes a gente olha as coisas só por um ângulo, mas nós precisamos enxergar que o nosso Deus está no controle e que Ele tem grandes coisas para realizar usando as nossas vidas, mesmo com as nossas limitações. Então a gente não tem que se deixar liderar pelos problemas e pelas crises, pelas dificuldades. Não, nós não podemos ficar reféns disso. Nós que temos que liderar as oportunidades que Deus está nos dando. Uma outra palavra que eu queria deixar com os irmãos: invistam nas mensageiras do rei e nos embaixadores do rei. Fiquei muito feliz, eu fiquei muito feliz de estar na segunda igreja, viu, pastor Jonas? Lá na sua igreja, eu fiquei muito feliz de ver o grupo de mensageiras, de embaixadores. Até gravei um pequeno vídeo com eles, postei no meu Instagram. E assim, irmãos, invistam nos jovens, invistam nas crianças da sua igreja. A evangelização e o discipulado de crianças é uma das prioridades. A nossa agenda top 10, os 10 assuntos mais importantes de prioridades na agenda da igreja: a evangelização e o discipulado de crianças, a formação de líderes, o desenvolvimento desses meninos, embaixadores e mensageiras do rei. Esses meninos, os meninos da nossa igreja, irmãos, eles vão para a universidade, eles vão chegar na universidade, e sabe o que vão acontecer lá? Eles vão encontrar professores que vão dizer que a Bíblia é bobagem. Eles vão dizer que Jesus não existe e que é bobagem crer. E eles vão convidar os seus filhos, vão convidar os meninos da sua igreja para ir beber, para ir usar drogas e para orgias. Isso acontece. E alguns meninos chegam lá, não suportam, não resistem. Eles vão chegar na escola e vão ter influências. 81% das pessoas que nós acolhemos na Cristolândia começaram a usar drogas entre 10 e 17 anos de idade. Ouviu isso? 81,7% das pessoas que a gente acolhe na Cristolândia começaram a usar drogas entre 10 e 17 anos de idade. Muito jovens ainda. Às vezes aparece lá, a gente começou com 8, 9 anos de idade, em famílias desestruturadas. Os nossos meninos, gente, estão se expondo, e eles estão se expondo pela internet. Pastores, nós temos um grande desafio. Líderes de escola bíblica, líderes de crianças, nós precisamos tratar esse assunto muito sério. Os embaixadores do rei, as mensageiras do rei, são organizações missionárias
que leva os meninos e meninas a terem contato com princípios fundamentais de vida para enfrentar esse mundo lá fora. Temos que preparar os nossos adolescentes, os nossos jovens, para as discussões que estão acontecendo nas escolas e nas universidades. Queridos, olha, uma das nossas alunas, ex-alunas da Cristolândia, a Mônica morava nas ruas da Cracolândia, em São Paulo. A Mônica era uma pessoa bem na vida, tinha apartamento, tinha carro, tinha moto. Ela me disse: pastor, eu fumei, queimei nas drogas, tudo que eu tinha, apartamento, moto, tudo, carro, fui morar nas ruas de São Paulo. A Mônica foi acolhida na Cristolândia, foi levada lá para a unidade nossa em Campos, no Rio de Janeiro. E a Mônica se superou, graças a Deus, transformada, entregou a vida a Jesus. Daí a Mônica foi fazer serviço social numa universidade federal lá no Rio de Janeiro, lá em Campos. E ela estava na sala de aula e o professor estava dizendo que Jesus era um mito, que ele não passava de um mito, que não existia essa coisa toda. O professor falou, e a Mônica pediu a palavra, falou: professor, com todo respeito, eu só queria dizer uma coisa para o senhor. Eu quero contar a minha história aqui. E eu vou dizer uma coisa, eu só estou nessa sala de aula aqui, porque esse aí que o senhor está dizendo que é mito, transformou a minha vida. Eu só estou aqui porque e se eu dependesse dessa faculdade ou do senhor, eu continuaria nas ruas da Cracolândia de São Paulo. Mas esse mito mandou gente lá me buscar. Ele me buscou e eu conheci o amor dele. E a minha vida foi transformada pelo poder dele. Então, professor, esse que o senhor está dizendo que é mito, ele é real, ele transformou a minha vida. Ela me disse: pastor, quando eu falei isso, metade da classe se manifestou como cristã, como evangélica também. Estava todo mundo quietinho. Só que vem essa turma que vem da rua, que passa por uma experiência tremenda e sabe quem é Jesus, não aceita esse tipo de fala, não vai ficar calado, ouvir falar do Senhor Jesus. Como? Como se aquele que transformou a minha vida, que me deu uma nova vida, que me trouxe a restauração, como que eu vou aceitar que alguém diga que ele é um mito? Ele é real, ele transformou a minha vida, professor. Então, irmãos, a gente precisa estar atento a isso, a investimento nessas organizações, investimento nas nossas crianças, nos nossos jovens. Pais, discipule os seus filhos. Pais, discipule a sua família. Cuide disso, porque o mundo não vai tratar bem o seu filho. E às vezes, filhos de pastores, irmãos, infelizmente, alguém me sugeriu abrir uma Cristolândia só para filho de pastor. Falei: não dá, não posso fazer um negócio desse. Não dá, mas eu sei que tem colegas. Eu fui lá em São Paulo, na inauguração de uma Cristolândia, na sexta-noite, e no sábado eu ainda fiquei lá para fazer uma palestra para os alunos, almocei com eles, e eu vi que um pastor ficou lá, e eu abracei o pastor, falei: ô querido, que legal que você ficou aqui e tal, veio para a inauguração. Aí ele não me soltou, continuou agarrado em mim e começou a chorar. Aí ele falou: não, pastor, eu vim trazer o meu filho é aquele ali. Eu falei: isso, querido, cuida dele, cuida dele. Se eu fosse você, eu ficava internado com ele aqui. Pelo menos 30 dias eu ficava aqui acompanhando. Eu fiquei com muita dó, com muita tristeza e compaixão daquele pastor. E ele, assim, ficou com vergonha. Eu falei: não fique com vergonha não, querido. O Senhor é contigo. Irmãos, o mundo não trata os nossos filhos, não vai tratar com moleza. Não vai tratar. Eles vão ser induzidos para o pecado, para as trevas, para as drogas, para tanta coisa ruim. Um mundo mau, um mundo perverso. E as nossas igrejas têm uma missão de preparar os nossos meninos para essa vida. Pais, deixe 2 heranças para os seus filhos, espiritual e intelectual, e eles estão preparados para a vida. Não precisa deixar bens materiais para eles, não. Uma pessoa que tem base espiritual, herança espiritual, e estuda, ela pode ser colocada em qualquer lugar desse planeta. Ela vai se virar no poder de Deus, na graça de Deus, na misericórdia do Senhor. Então, essa é uma realidade, irmãos, que a gente está enfrentando nos nossos dias. Esse é um aspecto muito importante que a gente tem que cuidar. Portanto, invista nas mensageiras do rei, nos embaixadores do rei. Ensina a criança que deve andar, o caminho que ela deve andar. E quando crescer, ela não vai se desviar dele. A importância das organizações missionárias, como União Masculina, União Feminina. Queridos, essas organizações são guardiãs da visão missionária dos batistas brasileiros. Essas organizações não podem recuar, não podem fracassar, não podem desanimar. Precisa trabalhar, precisa colocar as suas vidas, homens e mulheres, a serviço do reino de Deus, da obra do Senhor. É tempo de avançar, batistas. Nós não podemos recuar, em nome de Cristo Jesus. Amém? Dá para nós?
Dá para nós vamos avançando. Nós fomos regenerados nele, porque um dia nós nos perdemos e nos afastamos de Deus. E isso foi uma tragédia para a raça humana, mas Deus nunca desistiu de nós. Isso é extraordinário, irmãos. Quando nós nos afastamos de Deus, nós rompemos a aliança com Ele, nós rompemos com Ele, perdemos a condição da casa paterna, perdemos a nossa aliança, perdemos o nosso chão, perdemos tudo, porque nos afastamos de Deus. E ficamos refém do reino das trevas, do reino do pecado, e ficamos reféns do reino da mentira. Mas Deus não desistiu de nós, e Ele enviou o seu Filho para restaurar essa situação e nos trazer para perto. E isso foi extraordinário, pelo poder do sangue de Cristo, pela misericórdia do Senhor, e Ele colocou o seu Espírito Santo em nós. Eu falei sobre isso aqui. E aí a gente tem esse discernimento espiritual de quem nós somos. O discernimento espiritual da nossa, essa identidade espiritual, essa autoridade espiritual que a gente tem. E que a gente não está sendo aí mais um no meio dessa multidão de gente. Essa identidade espiritual que nós temos, primeiro, que nós somos comprados no sangue de Jesus, nós somos marcados com o sangue poderoso do Cordeiro de Deus. Nós somos templos do Espírito Santo. Ele habita em nós, nós temos autoridade espiritual. E Ele nos enviou e nos deu uma missão. Então nós temos autoridade espiritual ao abrirmos a nossa boca, para ministrar a palavra dEle, para orar, para interceder. Irmãos, às vezes a gente não tem ideia da autoridade espiritual que a gente tem. E às vezes a gente não trata isso com tanta importância e seriedade. O reino das trevas tem medo de 3 coisas. Uma é que nós oremos, que o povo de Deus ore. E ele sabe que quando o povo de Deus ora, coisas acontecem. E o reino das trevas não avança. O que mais o diabo quer é que o povo de Deus não ore. A outra coisa que o diabo morre de medo que aconteça é que o evangelho seja pregado, porque ele sabe que o evangelho é o poder de Deus, e quando o evangelho é pregado, vidas são transformadas, são libertas, são restauradas e glorificam a Deus. E a outra coisa que ele não quer é que a igreja avance, porque ele sabe que quando a igreja avança, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. A maior estratégia do diabo, o que mais o reino das trevas planeja, o que mais o diabo trabalha é para impedir, para desanimar os crentes, para a gente perder o foco de uma vida de oração, para que o evangelho não seja proclamado e para que a igreja não avance. E a estratégia que ele usa, uma delas é nos colocarmos uns contra os outros. A desunião, bobagens entre nós. E às vezes nós atacamos a nós mesmos, quando na verdade o nosso inimigo está lá fora, que veio matar, roubar e destruir. É o único ministério do reino das trevas, matar, roubar e destruir. E só tem um que pode impedir o avanço desse ministério. Só a igreja do Senhor Jesus pode avançar, impedir, frustrar o ministério do reino das trevas. Preste atenção nisso. O reino das trevas só tem um ministério: matar, roubar e destruir. E quando a gente olha os jornais, as notícias, a gente percebe que esse ministério está frutificando. O ministério da morte e destruição tem frutificado na face da terra, aqui na cidade de Campo Grande, e no estado, e no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro. A gente percebe que o ministério de matar, roubar e destruir está prosperando, e só tem uma forma de frustrar o avanço desse ministério: a igreja do Senhor Jesus. E isso só pode acontecer com a autoridade espiritual que Deus nos deu. Por que Deus nos deu poder e autoridade? Para quê? Para o nosso próprio deleite? Para a nossa vaidade? Deus nos deu autoridade, unção e poder para o ministério que Ele tem para nós, que é o ministério de proclamar a viva esperança, e a viva esperança, o poder do evangelho que vai frustrar o avanço do reino das trevas. Deus nos deu como igreja autoridade, unção. Deus nos deu essa autoridade espiritual exatamente para exercer o ministério que é contrário ao da morte e destruição. É o ministério da viva esperança, o ministério da vida em Cristo Jesus, o ministério do evangelho poderoso de Cristo Jesus. Então, na verdade, irmãos, Deus nos deu poder e autoridade para exercer o ministério. Nós estamos em guerra espiritual contra o reino das trevas, não contra nós mesmos. Não é contra carne e sangue que nós vamos militar, é contra o poder do reino das trevas que veio matar, roubar e destruir. E que às vezes entra na sua família, meu irmão, entra na sua família, pastor. E a gente deixa brechas,
entra na igreja, entra na vida de líderes na igreja, se mistura entre nós, envia pessoas entre nós, envia joio entre nós. E como nós não temos discernimento espiritual, nós não percebemos, às vezes coisas terríveis acontecem. E pessoas são machucadas, igrejas se dividem, líderes são magoados, e a gente perde o foco, e o que mais o diabo quer é que a igreja perca o foco. Que os pastores percam o foco, que a convenção perca o foco, que as organizações percam o foco, e que a gente fique lutando entre uns contra os outros, porque o nosso foco está lá fora, vidas. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio, e vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, para serem minhas testemunhas, para proclamarem. E no exercício desse ministério com autoridade, nós frustraremos o avanço do reino das trevas. Então, a missão da igreja, irmãos, a igreja não pode falhar. Todas as pessoas na face da terra podem falhar. Os empresários podem falhar e haverá reparos. O governo pode falhar e haverá reparos. Todos podem falhar e haverá reparos. Mas se a igreja falhar, não haverá reparos. Porque se alguém morre sem Cristo Jesus, nunca mais terá reparos. E a nossa missão é frustrar o avanço do ministério do reino das trevas. Por isso que nós temos essa autoridade, essa unção. E o que o diabo não quer é que a gente tenha uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida de oração. Que a gente não tenha uma vida na palavra, que a gente ponha pastores no automático e leve a igreja e a gente fique liderando só os ofícios eclesiásticos da igreja. Mas nós precisamos de pastores, de líderes em igrejas, homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus, cheios da graça de Deus, cheios da unção do Senhor. Nós precisamos de homens e mulheres que estejam liderando com discernimento, com sabedoria. Tenha discernimento das ações do inimigo, tenha discernimento da palavra para ministrar na vida de homens e mulheres. O reino das trevas, irmãos, não está brincando. É só olhar o número de famílias, de divórcios que temos entre nós. Outro dia alguém me disse, aquele pastor lá, ele está no 3º casamento. Com todo respeito, irmãos. Está indo para o 4º casamento. A pessoa que está indo para o 4º casamento não tem autoridade espiritual para ministrar numa família. Com todo respeito. Com todo respeito. O reino das trevas está destruindo muitas famílias. Está destruindo o ministério de muitos pastores. Pastores, o diabo quer destruir o seu ministério e a sua família. O principal alvo do diabo é destruir a sua vida, pastor. Envergonhar o seu ministério, envergonhar a sua família. Alguns líderes, grandes líderes, nosso Brasil, fora do Brasil, Estados Unidos, temos tido notícias de grandes líderes, passando por momentos complicados. E o reino das trevas armou armadilhas. E pega pontos vulneráveis das nossas vidas. E não tem como, não tem outra forma da gente fechar os pontos vulneráveis da nossa vida, senão com uma vida humilde, devocional, piedosa, de oração. E às vezes tem gente que brinca, fazendo chacota com oração. A gente precisa levar esse negócio a sério. A nossa vida espiritual, irmãos, é o divisor de águas, é o ponto de partida e o ponto de chegada. A gente pode ter estratégias, pode ter recursos, nada vai acontecer se nós não tivermos pessoas cheias do Espírito Santo entre nós. O que mais nós precisamos em nossos dias são homens e mulheres, famílias, igrejas, com pessoas cheias do Espírito Santo de Deus, cheios da unção de Deus, cheios da graça de Deus, cheios de autoridade espiritual, vidas de santidade, vidas no altar do Senhor, homens e mulheres com línguas queimadas pelo sangue de Jesus, pela palavra de Deus, que abre a boca com autoridade, mentes que estão controladas pelo Espírito de Deus. A questão é essa, irmãos. Podemos ter técnicas ministeriais, tantas coisas lindas por aí, ministérios lindos por aí, tanta coisa boa, mas não vai acontecer nada sem ter pessoas com vida no altar. Eu olho para a vida daquele moço chamado Daniel, que foi levado cativo para a Babilônia. Aquele cara é um cara extraordinário. A Babilônia estava levando jovens, levou jovens de Israel para lá, judeus para lá, selecionava jovens inteligentes, que sejam capazes de aprender a língua, que tinham capacidade de liderança. E Daniel foi selecionado para ficar o período de treinamento lá no palácio. E depois seria apresentado
ao rei. E aquele homem foi bem sucedido, Deus foi misericordioso com ele. Ele aprendeu a língua. Ele estava num país estrangeiro. Ele foi bem sucedido. E ele foi crescendo. Ele foi crescendo. Causava inveja aos babilônios. Poxa, como que esse cara com sotaque não é do nosso povo? Chegou aqui e ele está lá em cima. E Daniel só crescia. Deus abençoava Daniel. Daniel chegou numa posição que ele estava lá coladinho no rei, liderando. Era um cara que se prosperou. Daniel enriqueceu. Daniel ficou rico. Daniel estava bem. Daniel tinha família. Daniel tinha tudo. E as pessoas naquele reino tinham inveja dele. Os outros líderes, os governadores, os ministros tinham inveja de Daniel. Como que esse estrangeiro prosperou tanto e ele está comandando tudo? E eles então iam armar para Daniel. E não conseguiu achar nada na vida de Daniel, porque Daniel era um homem de Deus, um homem cheio da graça de Deus. Não achavam nada para pegar Daniel. Então a gente vai pegar Daniel na fé dele. Então eles armam um decreto lá, e eu acho que naquele dia o rei não leu, ele estava assinando sem ler, carimbando sem ler. E passou aquele, o rei assinou sem ler, proibindo orar durante 30 dias. Porque depois o rei descobriu que ia dar naquilo, que ia lançar Daniel na cova dos leões, e o rei passou a noite sem dormir. Então, na verdade, se o rei soubesse da trama, ele não tinha entrado naquela. Mas depois que tinha assinado, não tinha jeito. Durante 30 dias estava proibida a oração na Babilônia. Só podia se dirigir ao rei. Irmãos, quando Daniel soube daquilo, Daniel era um homem que tinha uma vida de oração. E ele diante daquilo, tudo estava sendo colocado em risco. O sucesso dele, a riqueza dele, a família dele. Daniel estava colocando ali tudo que ele tinha em risco. E ele estava disposto a colocar tudo em risco. Quando ele viu o decreto, ele foi para casa orar. Não existe decreto que vai impedir a minha vida de oração. Eu não estou disposto a abrir mão da minha vida de oração por nada. Eu vou perder o meu emprego, mas eu vou orar. Eu vou ser jogado na cova dos leões, mas eu não vou quebrar o meu relacionamento com Deus. O meu relacionamento com Deus é a coisa mais importante da minha vida. Não é a minha função no governo, não é a minha função aqui com o rei, não são os meus bens, não foi o que eu conquistei na Babilônia, a minha fama, tudo que eu tenho não significa nada diante do meu relacionamento com Deus. Pode botar outro decreto, a minha vida pode ficar em risco, mas eu não vou deixar o meu relacionamento com Deus ser impedido por decreto nenhum e nem por qualquer prejuízo que eu possa ter. Daniel mostra para nós, irmãos, o que é um líder de Deus. Um líder de Deus é um líder que não está disposto a abrir mão da sua vida de oração, do seu relacionamento com Deus, por nada. Esse é o ponto. Aí você vai ver as coisas acontecerem na vida de Daniel. É a diferença. Pagar o preço, a disciplina de ter foco, de colocar as coisas, as prioridades nos seus devidos lugares. Agora, quando nós temos disposição para ficar 1h30 na frente da televisão, assistindo uns jogos de futebol, ruimzinho que só, e aí a gente fica ali 1h30, aí depois você para orar, você não tem ânimo para passar 1 hora na presença de Deus. E você quer ver a glória de Deus. Você marca uma reunião de oração numa igreja, e olha, sexta-feira nós vamos pegar aqui, irmãos, sai do seu trabalho e vem direto para cá, vamos pegar 7 da noite aqui até meia-noite, e nós vamos buscar o Senhor. E veja quantas pessoas vão nessa reunião. Aí na outra sexta, você convida o povo, irmãos, olha, sai do serviço, depois aqui a gente vai queimar uma carne aqui em casa e tal, vai ter uma picanha, vai ter um negócio, umas Coca-Colas, essa coisa toda, não precisa pagar nada não, vem direto para cá, a gente vai comer uma carninha aqui na sexta-feira à noite. Qual das 2 reuniões vai ter mais gente? O churrasco. E nós queremos ver a glória de Deus. Uma igreja que é mais atraída por uma picanha assada do que uma reunião de oração. Esse negócio nós não vamos conseguir enfrentar. O ministério que veio matar, roubar e destruir. Eu ando pelo Brasil, irmãos, e as reuniões que menos tem pessoas frequentando nas igrejas são as reuniões de oração. E nós queremos ver a glória de Deus. Nós estamos brincando às vezes com esse negócio. E nós estamos construindo uma coisa assim religiosa, nós temos uma estrutura religiosa funcionando, mas não é uma estrutura religiosa funcionando que dará a vitória ao povo de Deus, é a autoridade espiritual em Cristo Jesus, na pessoa do Espírito, uma vida cheia do Espírito. Não é estrutura religiosa, não é estrutura denominacional, não é a perfeição de uma estrutura administrativa denominacional que todos querem, todos cobram e etc e tal. Não são as nossas estruturas organizacionais na igreja e na associação ou em qualquer outro setor da nossa denominação que nos dará a vitória. A vitória virá pela unção do Espírito, pela uma vida cheia do Espírito de Deus. Isso que nos dará a vitória.
E aí, meus irmãos, a gente precisa de ter um avivamento na nossa denominação. Os batistas precisam experimentar um avivamento de oração. Precisamos experimentar um culto maravilhoso de 1 hora para orar. Às vezes a gente marca uma reunião de oração, as pessoas começam a falar, tem gente que não sabe orar. Eu tenho tido sala de oração e eu vejo que algumas pessoas vão orar, elas começam a pregar para Deus, às vezes começam a exortar as outras dentro da oração. E elas não oram, se resume assim, do 100% do tempo que ela usou ali para orar, 10% foi na oração. O resto está exortando, está falando para Deus. Às vezes eu falo assim, gente, não é para pregar para Deus e nem para exortar ninguém, é para orar. Porque não tem prática de oração, irmãos. Nós estamos precisando de um avivamento. Eu quero olhar nos olhos de vocês. Irmãos, eu não vim aqui nessa assembleia porque eu não tinha o que fazer. Eu não vim aqui brincar. E eu quero investir o resto dos dias da minha vida naquilo que glorifica a Deus. Eu quero olhar nos seus olhos, pastor, nos olhos de todos os batistas aqui que estão nesse auditório. Nós precisamos experimentar um avivamento. E só vem avivamento com arrependimento, quebrantamento, humildade. Deixar a hipocrisia, deixar essa coisa de aparência, que às vezes a gente consegue mostrar uma boa aparência religiosa, ter um coração rasgado, deixar de cumprimentar o colega pastor, ei pastor e tal, cumprimenta não sei o que, o pastor passa depois que fala mal do cara, pelas costas, tesoura, essa autoridade, nós perdemos autoridade nisso, às vezes ficamos com as conversas de fachada entre nós. Se tem um problema com o colega, chama o colega, eu preciso conversar contigo, cara. É isso e isso, eu quero te pedir perdão, você precisa me pedir perdão, a gente precisa curar esse troço aqui. E não podemos viver isso, irmãos, nós precisamos de um avivamento, e tem que ter arrependimento, quebrantamento, misericórdia do Senhor, e oração em buscar o Senhor, e meditar na palavra, senão nós vamos ser engolidos pelo movimento que o reino das trevas está vindo com tudo que está acontecendo no mundo aí. E tem gente ficando com medo. E não são estratégias humanas, estratégias organizacionais que nos darão a vitória sobre o avanço do reino das trevas. É a autoridade espiritual em Cristo Jesus. É a única forma de termos vitória sobre o reino das trevas. É a autoridade espiritual em Cristo Jesus. É a unção do Espírito, é o poder da palavra, é o poder da unção de Cristo Jesus nas nossas vidas, no púlpito da igreja, nas nossas ministrações, pastores. Pode estudar, pode fazer vários cursos, faça, pastor. Eu incentivo o estudo. Dirijo o Seminário do Sul e a Faculdade Batista do Rio de Janeiro. Falo para os estudantes, estudem muito. Mas não são os conhecimentos que vão nos dar a vitória. É o conhecimento, a intimidade com Deus, como Daniel tinha. Daniel só enfrentou a covas dos leões, porque ele é um homem ungido por uma vida de oração cheio da graça de Deus. Não foi o poder que ele conquistou na Babilônia. Não foi o rei. Não foi os recursos que ele tinha. Os leões não engoliram Daniel, porque ele era um homem com unção, cheio do Espírito de Deus, cheio da graça de Deus. Nós não seremos engolidos pelo reino das trevas, por esse mundo, se nós tivermos vidas cheias do Espírito de Deus, cheio da graça de Deus. Qual foi a última vez que você reuniu sua família para orar? Qual foi a última vez que você se ajoelhou para orar com a sua família? Qual foi a última vez que você na sua casa, olha, vamos orar, vamos buscar o Senhor? Um avivamento, meus irmãos, um avivamento significa arrependimento, quebrantamento, buscar o Senhor, disciplina, repensar a agenda, rever os valores, repensar as nossas prioridades, repensar e ter coragem para tomar decisões, mudanças sérias na nossa vida espiritual. A coisa mais importante na nossa vida é o nosso relacionamento com Deus, não é o entretenimento. E nós queremos investir muito no nosso entretenimento. É bom ter entretenimento. Podemos e devemos ter momentos de lazer. Mas nós estamos sendo engolidos pelo estilo de vida dos nossos dias. E está nos tirando o foco, perdendo a autoridade espiritual, a unção para ministrar contra o reino das trevas. E o povo de Deus precisa ter essa consciência espiritual. Irmãos, na nossa vida de oração, aconteceu um negócio na minha vida que mudou a minha percepção. Morava em Brasília. Tinha uma agenda super intensa. Nós tínhamos 2 filhas, a Fernanda e a Ana Flávia. E éramos 2 filhas que íamos ter. E depois, já com alguns anos passados, aí a minha esposa ficou grávida. E aí o Guilherme veio, o menino veio. Aí foi a festa lá em casa. O menino veio. E o Guilherme nasceu, o Guilherme tinha 14 dias de vida. Naquela segunda-feira, nós tínhamos uma consulta no Hospital Santa Lúcia, na Ponta da Asa Sul. E eu ia com a minha esposa, ia ter uma consulta com a pediatra lá, 7 horas da manhã.
Eu ia com a minha esposa, depois voltaria para casa, deixaria minha esposa em casa e eu iria para o aeroporto, porque eu ia para Salvador, que teria 3 dias, uma semana lá, até quarta-feira, eu estaria falando aos gerentes regionais da Caixa Federal do Nordeste. E era uma agenda intensa. E eu saí de casa naquela segunda cedo, e fui para o hospital, e lá a médica olhou e tal, e disse coisa para lá, coisa para cá, e falou assim: pai, nós estamos com um probleminha aqui, o Guilherme vai precisar passar por uma cirurgia. Eu falei: não, doutora, nós não viemos aqui fazer cirurgia, não, era só uma consulta. Ele falou: não, está tendo problema, uma alça intestinal entrou na outra aqui e travou tudo. E se a gente não resolver isso aqui, a coisa vai complicar. Eu falei: não, mas eu estou com a agenda super intensa. Irmãos, para resumir a história, às 14 horas daquele dia, nós estávamos internando o Guilherme na UTI neonatal do Hospital Santa Lúcia, preparando para a cirurgia no outro dia de manhã. E aí o médico nos entregou a roupa do Guilherme, preencheu um monte de papeleta lá, um monte de papel, e assinamos, e ele nos entregou as roupas do Guilherme, e falou assim: agora vocês podem ir, amanhã de manhã vai ser a cirurgia. Aí nós olhamos, ele já estava dentro daquela caixinha lá, e da incubadora, e cheio de fiozinho pendurado nele em vários lugares. E aí eu peguei a roupinha dele, aquela sacola, peguei na mão da Márcia, e a gente foi naquele corredor, e a Márcia chorando. Misericórdia, irmãos, misericórdia. Olha, foi um momento assim, e aí, o que eu fiz, irmãos? Você acha que eu viajei? Não viajei. Aí eu fui para casa, e o que eu fiz naquele dia? O que vocês acham que eu fiz naquele dia? Nós oramos. Eu mandei mensagem para o irmão Elias, que era o líder de oração da igreja. Falei: irmão, mobiliza a igreja, vamos orar, a situação é essa. E eu fui para casa, irmãos, eu fui orar. E naquela noite eu orei. À noite, lá para as 8, 9 horas da noite, eu voltei no hospital com a minha esposa, fomos para a UTI, fomos lá na UTI, botamos as mãos sobre o nosso filho lá, e eu orei e eu clamei ao Senhor. Eu voltei para casa naquela noite, eu orei, e eu fiquei até tarde, 2, 3 da manhã orando. Você acha que eu fui para algum evento, fui num shopping, fui assistir alguma televisão naquela noite? Você acha que eu fui fazer alguma outra coisa? E no outro dia eu fui dormir muito tarde, 2 da manhã, e eu acordei cedo naquele dia, e eu já acordei orando. E eu orava, pedi para os meus familiares orarem, pedi para pastores amigos orarem. Eu virei a minha agenda de cabeça para baixo, e lá para a primeira linha da minha agenda foi o quê? A oração. E sabe por quê? Eu reverti toda a minha agenda, cancelei compromissos e coloquei a oração em primeiro lugar, porque eu tinha um motivo que tocava o meu coração. E se você não tem motivos que tocam o seu coração, você não vai orar. Você não tem motivação para orar. Eu vejo pessoas que não têm vida de oração, mas vão no médico e lá tem um diagnóstico, ele diz: olha, a coisa está assim, assim, assado, e você vai ter que fazer aqui uma quimioterapia. E aí a pessoa sai dali, uma pessoa, quando eu pastoreava, foi direto para a igreja: pastor, pelo amor de Deus, começa a orar por mim, porque eu estou com câncer, eu vou ter que fazer quimioterapia. E aí a pessoa começa a ter motivo para orar. Mas, irmãos, a oração não deve ser motivada pelas nossas dificuldades. A oração deve ser motivada pela beleza do relacionamento com o Espírito Santo de Deus. A oração é relacionamento íntimo com o Espírito de Deus, é intimidade com o Espírito. Não é para a gente entrar na fila de petição. A petição é importante, vai acontecer naturalmente. A gente precisa interceder e pedir ao Senhor. Mas antes de tudo, o principal motivo de nós orarmos, buscarmos a face de Deus, é para que a gente tenha intimidade com Ele, comunhão com Ele, unção do Espírito. E as outras coisas, Ele vai cuidar da gente. Intimidade, descubra isso. A oração, naquele dia, irmãos, nós oramos muito. E eu fui para lá de manhã, fiquei esperando a médica, e aí o médico já era outro cara que estava lá cuidando da UTI, e aí ele me falou assim: olha, é o seguinte, o Guilherme nos surpreendeu, e nós vamos adiar a cirurgia, ele vai continuar aqui. Aí no final do dia a coisa tinha já tomado outro rumo, e no dia seguinte ele foi para a semi-UTI, e no outro dia ele foi para o quarto e não fez a cirurgia. Eu poderia ter feito a cirurgia. Estou contando a história só para dizer que a minha agenda mudou, porque eu tinha um motivo que tocava o meu coração. A partir dali eu comecei a ter uma outra percepção. Aí é o seguinte: quando os pecadores que estão perdidos, quando aquelas pessoas que estão lá no Pantanal tocarem o seu coração, você vai orar por elas. Quando as pessoas que estão precisando da graça de Deus tocarem o seu coração, você vai orar por elas. Você vai clamar, você vai clamar, você vai clamar, você vai clamar ao Senhor, você vai buscar o Senhor quando você tiver motivos que tocam o seu coração.
Um avivamento, irmãos, um avivamento de quebrantamento no nosso meio. Um avivamento de oração. Pastores, se encontrem para orar, pastores. Ache um tempinho, ache tempo para orar uns com os outros. Reunião de pastores de oração, pastores se reunindo para orar. Qual foi a última vez que você ouviu isso? Reunião de pastores para orar. Reunião de líderes para orar. A igreja reunida para orar. Buscar o Senhor. E nós veremos a glória de Deus nesta geração. Eu não estou com medo de nada. Não estou com medo das astutas ciladas do inimigo. Não estou com medo do que ele está levantando para fazer em todo lugar. Em todo tempo ele sempre se levantou para matar, roubar e destruir. Mas maior é o que está em nós. O Todo-Poderoso está em nós. E nele nós somos mais do que vencedores. Porque ele venceu o pecado. Ele venceu a morte. Ele venceu as trevas. Os três maiores inimigos que nós tínhamos. E ele nos deu vitória sobre esses inimigos. O pecado não tem domínio sobre nós. O diabo não tem domínio sobre nós, nem autoridade. A morte não tem autoridade sobre nós. Porque nós em Cristo Jesus temos vitória sobre o pecado, sobre a morte e sobre as trevas, e nós somos mais do que vencedores, aleluia, porque Ele nos regenerou, e nele nós vivemos a viva esperança. Não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo dessa geração, não tenha medo desse mundo, meus irmãos. Agora, para isso, nós precisamos ter vida em Deus, e não adianta gritar com o diabo. As pessoas às vezes querem gritar, o diabo é velho de estrada, irmãos. A gritar não. Vida, autoridade espiritual. Vai gritando, não precisa mudar nem o tom de voz para orar. Aquele tom de voz e tal, para inflamar. Não, Deus, olha, Deus, isso não impressiona Deus, não. O que impressiona Deus não é o tom da sua voz. O que impressiona Deus é o seu coração rasgado na presença dEle. O que impressiona Deus é quebrantamento. O que impressiona Deus é arrependimento. O que impressiona Deus não é a nossa perfeição, mas é um coração quebrantado, humilde, obediente, submisso, clamando pela misericórdia. Isso impressiona Deus. Vidas diante do Senhor. Aleluia. E ter discernimento desse poder de Deus nas nossas vidas e de que Ele está no controle, Ele está liderando, Ele está no controle de todas as coisas. Quem me ensinou que Deus está no controle foi um diácono. Eu aprendi com aquele diácono uma coisa. Não se preocupe, Deus está no controle. Eu fui ordenado pastor muito novinho. Tinha 21 para 22 anos de idade. 22 anos. Eu fui pastorear a igreja. Eu era seminarista, fui pastorear aquela igreja. E a primeira reunião, aqueles diáconos, irmãos. Tinha um diácono, os diáconos de 70 anos, 60, 50. Tinha diáconos novos, diáconos mais idosos. Aqueles homens me ajudaram tanto. Encorajando a igreja, me encorajando, me ensinando. Aquele menino, e ele chamava assim, o senhor pastor. Eu ficava todo sem jeito. Eles ensinando a igreja para respeitar a liderança daquele menino que se tornou pastor da igreja. E um daqueles diáconos, ele era um senhor, 72 anos de idade. E ele era um homem evangelista. Eu lembro dele, aquela Bíblia grande que tinha um cantor cristão anexado. E ele andava com a Bíblia aqui. Ele liderou pontos de pregação, abriu congregações. Ele se aposentou e tinha um passe livre para aposentado no ônibus. Ele me contando, pastor, eu pego o ônibus aqui, vou até o ponto final. Como eu não pago, eu sento e fico com a Bíblia ali, o folheto. Aí a pessoa senta do meu lado e eu vou evangelizando até o ponto de ônibus. O pessoal do ônibus já me conhece daquela linha, que eu fico na linha só evangelizando lá. Eu não trabalho, eu fico evangelizando. Pensa no homem evangelista e que pregava a palavra de Deus. Aquele homem muito precioso. E um dia ele chegou na minha sala lá e falou assim, pastor, eu tenho uma notícia, fui no médico, fiz os exames, e o médico falou que eu estou com leucemia. Eu falei assim, leucemia, meu irmão? Aí eu prestei atenção no rosto dele, vi que estava um pouquinho assim, mais, sem muita cor sanguínea, né? Mais pálido, né? E eu falei, meu irmão, leucemia? Ele falou, é. E eu falei assim, o irmão tem ideia de que é leucemia? Ele falou assim, não tem não, pastor, mas Deus está no controle. Eu falei assim, o que o médico falou? Ele falou, não, é que eu tenho que fazer mais uns exames e depois eu vou ter que fazer um negócio, um tal de quimioterapia, que eu vou ficar internado uma semana na Santa Casa, aí eu tomo uma sessão de quimioterapia, aí depois eu saio, espero mais não sei quantos dias, aí eu volto, tem um tanto de sessões para eu tomar. E eu pensei comigo, 72 anos, quimioterapia, leucemia, esse negócio, essa equação não é boa. Irmãos e Maria, o negócio não é fácil não, viu? O negócio está complicado. Ele falou assim, não tem problema não, pastor, Deus está no controle. Eu falei, irmão, não tem ideia do que é isso? Ele falou, não tem problema não tem ideia não, pastor, mas Deus está no controle.
Irmãos, aquele Zé Maria, o nome dele é Zé Maria, ele foi internado lá na Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte, imenso o prédio lá, o hospital, e eu fui visitá-lo no final do dia. Eu trabalhava na Caixa Federal na época, então eu saí ali no final do dia, 4, 5 horas da tarde, e eu fui lá visitar o Zé Maria. Chegando lá no quarto, ele estava um quarto de enfermaria, tinha 3 camas, ele sentado naquela cama alta de hospital, com as pernas balançando assim, e a Bíblia dele aberta, no colo, lendo a Bíblia. Quando ele me viu chegando na porta, ele já foi descendo e dizendo assim: pastor, olha só, que bênção, aqui ó, aquele ali aceitou Jesus, esse aqui não aceitou ainda não. Olha aqui, hoje eu fiz um culto aqui, me deram 10 minutos, e eu fiz aqui, o médico e a enfermeira aqui, pastor, eu li a Bíblia, preguei para todos eles. Aí me puxou para fora do quarto, mostrou o corredor. Pastor, passei em todos os quartos, deixei folhetos, orei. Aqui, ó, do 18 aceitou Jesus, do outro aceitou Jesus. Pastor, não falei para o senhor que Deus estava no controle? Olha que bênção essa leucemia. Eu não imaginava que Deus ia me trazer para o hospital, para a ala, para esse andar do câncer. Pastor, a maioria do povo aqui não vai voltar para casa não, vai morrer tudo. E Deus me trouxe aqui para ser missionário nesse andar, pastor. Deus está no controle. Não falei para o senhor que Deus está no controle? Pastor, que bênção. E olha, pastor, muita gente vai aceitar Jesus aqui. Olha que bênção, pastor. Aí eu falei assim: pois é, meu irmão, vamos orar. Eu vou orar pelo irmão. Ele falou: ora mesmo, pastor, ora para Deus me dar sabedoria para que eu pregue o evangelho aqui, e ora por todos esses que já aceitaram Jesus, e ora pelos outros, porque eu vou pregar o evangelho aqui. E eu falei assim: e a leucemia? Ele falou: deixa com Deus que Ele está no controle. E naquele dia eu pedi que Deus abençoasse, curasse o irmão Zé, mas o que ele queria mesmo era autoridade espiritual para ministrar na vida daquelas pessoas. E ele começou naquela químio, e a químio não é moleza e tal, e o Zé foi definhando, irmãos, o cabelinho dele foi caindo, e ele ia na igreja assim, me cumprimentava na porta da igreja. Eu percebi que o irmão Zé estava indo, aí ele chegava na porta da igreja assim, e dizia para mim: pastor, ora por mim essa semana, porque essa semana tem campo missionário na Santa Casa, eu vou pregar na Santa Casa. A esposa dele me disse o seguinte: pastor, pode preparar o culto fúnebre, que o Zé vai. Irmãos, eu conversava com aquele homem, e ele nunca estava desanimado, e ele dizia: pastor, Deus me deu essa doença, para que eu pudesse enxergar aquele campo missionário, que eu não imaginava, tanta gente ali precisando de Jesus, e ele ia pregar o evangelho ali. Não falei para o senhor que Deus está no controle? Que coisa linda, irmãos. Que coisa linda a vida daquele homem me ensinando que Deus estava no controle. Aquele jovenzinho, um pastor, não sabia de nada, como enfrentar uma quimioterapia e uma leucemia, e ele me ensinou, aquele homem: pastor, Deus está no controle, e Ele tem um propósito em todas as coisas da nossa vida. Ele não vai nos colocar numa situação sem que Ele esteja conosco, sem que Ele tenha um propósito. Deus não vai botar você numa situação sem que Ele tenha um propósito, sem que Ele esteja com você o tempo todo. Ele é o nosso pastor e Ele cuida da gente. Irmãos, vou falar uma coisa para vocês. Eu aprendi, porque é o seguinte: a gente não aprende a ser líder no seminário, nem ser pastor no seminário. O seminário ensina um tanto de coisa para nós, mas não é a sala de aula que forma líder e não forma pastor. A gente vai aprendendo a ser pastor. Só quem pode nos ensinar a ser pastor é o Espírito Santo de Deus. Eu aprendi isso. Vai nos ensinar coisas, a Bíblia vai ensinar teologia, vai ensinar coisas importantíssimas que a gente tem que aprender como pastor. Mas, na verdade, pastorear é obra do Espírito Santo. Eu vou olhar para você aqui, viu, pastor? Pastorear é obra do Espírito Santo, porque o pastor é ele e o rebanho é dele. Então não pense que são técnicas que você vai aprender que vai pastorear a igreja de Jesus. Quem vai pastorear a igreja de Jesus é o Espírito Santo. E se você não for um homem ou uma mulher cheio do Espírito, você não pode pastorear a igreja de Jesus, porque quem pastoreia a igreja é o pastor dos pastores, que é Cristo, o Espírito dele. Pastor só pode pastorear se for cheio do Espírito Santo. Vou repetir. Porque tem algumas pessoas que acham que elas que pastoreiam a igreja. Homem nenhum, mulher nenhuma pastoreia a igreja de Jesus. Só Jesus pastoreia a igreja. E Ele só chama a gente para ser pastor da igreja se nós permitirmos que Ele pastoreie através das nossas vidas. Ser pastor é permitir que Jesus pastoreie o rebanho dele por meio das nossas vidas. E isso é possível com a vida cheia do Espírito Santo. O resto é técnica humana. Pela minha conta, 41 minutos, eu estou olhando ali o tempo. Mas eu queria colocar isso para os irmãos aqui, queridos. Em nome de Jesus, com tremor e tremor. Eu não sou um homem perfeito. Sou um cara cheio de falhas. Cheio de falhas, como todos nós somos.
Mas nós precisamos ter humildade, quebrantamento, irmãos, não nos iludirmos com as coisas desse mundo. Sabemos que nós somos pessoas espirituais. 8 anos depois eu fui embora morar em Brasília. Deixei aquela igreja em Belo Horizonte. E o irmão Zé Vivinho da Silva. A leucemia não levou o Zé. Que coisa, irmãos. Agora a esposa do Zé foi primeiro que ele. A irmã Regina que pediu para eu fazer a ordem do culto fúnebre dele. E eu vou dar um conselho para você, esposa. Esposa, nunca peça para o pastor fazer a ordem do culto fúnebre do seu esposo. Eu acho que não dá certo. Depois eu fui para Brasília e recebi a notícia que ela tinha falecido. Eu falei, que coisa. E o Zé Vivinho da Silva. Olha aí. Mas Deus poderia ter levado o Zé. Ele estava preparado. Ele já foi. Mas deixou uma marca forte na minha vida. Como pastor. Pastor, não importa o que acontecer com você, com a sua família, com a sua igreja. Lembre-se de uma coisa. Deus está no controle. Ele está no trono. Ele está no trono. Ele reina. Ele reina. O mundo pode fazer o que for. Pode ter coisas terríveis aí fora. Perseguir a gente. Pode fazer o que for. Pode aprovar leis que favorecem o pecado. Pode fazer o que for nesse país. Deus está no controle. E a gente espera nele e confia nele. E pastor, em nome de Jesus, você foi chamado para permitir que Jesus pastoreie a igreja dele por meio de você. Então você precisa ter a mente de Cristo, o coração de Cristo, a boca de Cristo, as mãos de Cristo. Você precisa ser Cristo Jesus na vida das pessoas, meu querido pastor. A mente de Cristo. É isso aí. O desafio de ser pastor. E é complicado. É nada, é bênção ser pastor. É uma honra, uma alegria. É uma coisa linda. Às vezes a pessoa, não, ser pastor, não sei o quê e tal. Olha, para mim é uma honra. Foi uma honra que eu tive na minha vida, ter sido chamado pelo Espírito de Deus para a obra dele. Que privilégio, que alegria. Que alegria. Deus me confiou. Deus confiou a você, o rebanho dele, a igreja dele. Acorde cada manhã vibrando, se alegrando no Senhor e dizendo, Deus vai ministrar a igreja dele hoje por meio da minha vida. Irmãos, chegar num púlpito para ministrar a igreja do Senhor Jesus, tem que ter autoridade espiritual. Pastoreava ali em Brasília, e um moço, porteiro de um prédio, se converteu. Porteiro de um prédio. Ele foi garimpeiro aqui em Serra Pelada, muitos anos. Ele não tinha o ensino primário ali, o primeiro grau, chamado antigamente completo. 6 filhos, a esposa, moravam num flatzinho, quarto, sala, cozinha, banheiro, num prédio grande lá, onde ele era porteiro, e a esposa dele era diarista. Aquele pessoal se converteu. Eu tive o privilégio de discipular aquele rapaz, aquele homem, o Lúcio, e ele não sabia ler direito. Eu me lembro que eu pedi para ele ler João 3,16, ele leu umas 10 vezes, até que ele foi melhorando, eu fui ajudando ele, eu fui discipulando. Aquele moço se tornou evangelista. E ele foi discipular outras pessoas e começou a ganhar gente. Eu celebrei o casamento dele. No casamento dele, a mãe dele se converteu, o irmão dele se converteu. Esse irmão dele se converteu, hoje é pastor lá em Santo Antônio de Jesus, na Bahia, o Francisco. No casamento dele, a igreja fez uma festa, a igreja preparou bolo, preparou ornamentação. Nós fizemos um grande culto evangelístico. Ele me disse, meu pastor, não deixe de fazer o apelo para as pessoas aceitarem Jesus no meu casamento. E foi o único casamento que eu fiz na vida que nós fizemos apelo para as pessoas aceitarem Jesus. A mãe dele aceitou, vários parentes aceitaram Jesus. Foi uma coisa extraordinária o casamento desse camarada. E ele serviu o Senhor com alegria. Irmãos, aí a nossa igreja tinha muitas congregações. Quando deixamos a igreja, nós tínhamos 38 projetos missionários espalhados pelo Brasil e fora do Brasil. E lá em Campos Belos tinha uma igreja que estava fechando, teve dificuldades. Um missionário americano, B.H. Foreman. Aliás, o nome da rua daquela igreja era o nome do missionário. Ele morreu naquela região lá, de Campos Belos, divisa de Goiás com Tocantins. O avião caiu, ele está sepultado lá. E esse irmão, ele fez um trabalho lindo. Comprou uma área imensa, construiu um templo maravilhoso. A igreja tinha muito espaço. Construiu uma casa pastoral com 5 quartos. Trouxe azulejos de fora. Uma coisa linda. Uma estrutura muito legal lá, muito boa. E aquela igreja teve um tempo de auge. Só que tiveram alguns ministérios que fracassaram, né? Um pastor que adulterou, que criou escândalo naquela igreja, foi uma coisa terrível. A igreja fechou as portas, zerou.
Só tinha templo, só tinha estrutura, casa linda e tal. Aí o diretor da convenção do Distrito Federal, pastor Jéssica Camargo, de saudosa memória, porque aquela região lá fazia parte da convenção do Distrito Federal, me encontrou um dia e disse assim: Fernando, eu tenho um negócio bom para você. Falei: o que é? Ele falou assim: uma igreja fechada. Ele falou: rapaz, uma igreja fechada é um negócio bom para mim? Ele falou: você tem tanto trabalho lá no Vale do Tocantins, você não quer dar uma olhada lá não? Eu falei: eu estou indo para lá no mês que vem, para dar uma visitada lá em algumas frentes missionárias nossas, e eu passo lá. E eu marquei com a irmã daquela igreja, a irmã Zélia, num sábado à tarde, e encontrei com ela lá, que era a única que sobrou, que ia lá de vez em quando limpar e tal. Aí conversou comigo, eu falei: pastor, fechou mesmo e tal, está só aqui. Eu voltei para Brasília, reuni a liderança da igreja, e falei assim: irmãos, vamos, e o que vocês acham de assumir aquilo lá como uma congregação nossa? E tal, é aquela coisa, reunião de batista, né? Vai uma, fala outra, leva 2 horas para a gente resolver. Tem que ter paciência, a gente ora e a coisa vai. E aí nós resolvemos assumir lá, assumimos Campos Belo. Já temos um tanto, vamos assumir lá. E aí enchemos 2 ônibus de gente num fim de semana, saímos de Brasília, 420 quilômetros, irmãos, 420 quilômetros até Campos Belos, de Brasília lá. E limpamos aquele templo, e foi um dia de trabalho, e fizemos no sábado à tarde culto na praça, e foi aquela festa, e convidamos o povo para o culto à noite. À noitezinha o pessoal estava pintando, botando letreiro, e botamos um som lá, foi uma festa. E reabrimos o trabalho. Foi um fim de semana intenso, o povo veio, visitamos várias pessoas, achamos irmãos que foram da igreja. Eu sei que a coisa retomamos lá. Só que eu não tinha um missionário, não tinha um obreiro para colocar lá. Voltei para Brasília e todo final de semana eu enviava algum líder da igreja. Só que são 420 quilômetros, irmão? Todo final de semana, 420, 840, não é moleza não. E ali, eu tinha final de semana que eu não tinha pessoas para ir lá. E pedindo a Deus que mandasse um trabalhador para lá, um obreiro para lá. E num final de semana ia alguém, no outro eu ficava preocupado. E quem que vai para lá? E eu tinha assumido na praça lá que a igreja nunca mais fecharia e que nós íamos liderar o trabalho lá. Irmão, foi um sufoco. Aí numa quarta-feira, que eu saía do trabalho, eu sempre estava discipulando alguém, eu tinha um moço que eu discipulava antes do culto de quarta-feira, então eu tinha um momento de discipulado. Aí depois do discipulado eu estava lá esperando o horário do culto, e a porta do gabinete estava entreaberta, e esse moço Lúcio, que era o porteiro de prédio, sem ensino médio completo, me aparece lá. Aí eu olhei para ele e disse assim: Lúcio, o que é que você vai fazer nesse fim de semana? Ele falou: pastor, estou por aí. Ele falou: falei, você quer ir em Campos Belos? Ele falou assim: vou. Ele achava que era comigo, porque às vezes eu ia de carro visitar e chamava alguém. Ele falou assim: vou. Eu falei: não, mas não é para ir comigo não, é para você dirigir o culto lá e pregar nesse fim de semana. Ele já estava há 4 anos na igreja, já tinha sido batizado e tal, evangelista. Ele falou assim: e eu, pastor? Ele falou assim: o senhor se responsabiliza, eu responsabilizo. E aí eu preparei para ele um texto e um sermão. Você vai falar isso aqui, ó. Você lê esse texto, você fala isso aqui. E a secretária preparou o boletim direitinho para ele partir para lá. Pegou o ônibus sexta-feira à noite e, como dizem os meninos, vazou para Campos Belos. Eu vi o Lúcio, foi para lá. E foi tal, na terça-feira à noite eu marquei com ele na igreja à noite, para a gente conversar, para ele me dar um retorno. E aí eu já tinha ligado para a irmã lá da igreja, perguntando como é que foi. Ela falou: pastor, foi bom. Aí eu perguntei ao Lúcio, encontrei com o Lúcio, e aí, como é que foi? Ele falou: pastor, acho que foi bom. Eu só não consegui pregar aquele seu sermão. Aquele sermão não estava bom, não. Eu não dei conta daquilo, pastor. Eu li um negócio lá, mas eu falei outras coisas, porque aquele negócio lá não dava para mim, não. Aí, beleza, está resolvida a parada. Quarta-feira, eu estou na porta da igreja, depois do culto ali com os irmãos, ele passou pertinho de mim e disse assim: pastor, se o senhor quiser que eu vá em Campos Belos final de semana de novo, eu vou lá e tal. E passou, só vazou. Aí eu chamei o Lúcio lá depois e falei assim: Lúcio, então é o seguinte, você vai com a sua esposa, leva a Terezinha com você. E aí, o Lúcio foi. E foi mais uns 2 ou 3 finais de semana. Eu tenho um grande amigo nos Estados Unidos, pastor Clay Hallmark, aliás, atualmente ele é o presidente da Convenção do Tennessee, grande amigo meu, todo ano ele vem, sempre estamos juntos. E ele estaria, naquele período, vindo com a equipe da igreja. E aí eu falei: vou mandar para Campos Belos. Combinei de ir para Campos Belos. E aí eu negociei com o Lúcio: Lúcio, você pode estar lá a semana toda, que tem que ir os intérpretes e tal, você já está lá indo. E eu vou só na sexta-feira, eu vou sair do trabalho aqui, no finalzinho da tarde, umas 4 da tarde, eu vou sair daqui para tentar chegar no culto lá ainda à noite. E o Lúcio, nós pagamos alguém para substituir o Lúcio lá no prédio, como porteiro, essa coisa toda, e ele fazia portaria e faxina no prédio também. E então o Lúcio foi com o pastor Clay, aqueles americanos, aquele negócio todo. Eu sei que sexta-feira à noite eu cheguei lá, irmãos, e já era quase o horário do culto, e
E aí o pastor Cleio, eu procurei o pastor Cleio, e aí, meu amigo, como é que estão as coisas aí? Como é que as coisas estão fluindo? Ele falou assim, olha, uma semana abençoada. E disse para mim assim, o pastor Lúcio é uma bênção. Falei, o pastor Lúcio é uma bênção. Muito bem, e aí a igreja cheia, e foi aquele culto, aquela festa toda. Depois do culto, um moço se aproximou de mim, se identificou como dentista e disse assim, é o senhor que é o dono da igreja? Eu falei, não sou não, não sou. Ele falou, não, porque eu tenho um pedido para o senhor, não tire o pastor Lúcio daqui não. Eu não sou da igreja não, mas minha esposa está frequentando aqui, e o pastor Lúcio aqui é muito bom. Aí eu chamei o Lúcio e falei, Lúcio, que história é essa de que você, pastor Lúcio? Ele falou assim, não pastor, de jeito nenhum. É o seguinte, o pessoal, aqui os pessoal acham que eu sou pastor, e eu tenho um pedido da igreja para a gente orar, para Deus mandar um pastor para cá. Então, por isso que o moço veio falar com o senhor e tal e tal. Bom, eu voltei para Brasília, e na primeira oportunidade reuni os líderes, a liderança, os diáconos e tal, e aí trouxe essa situação, e a minha sugestão era, irmãos, o que vocês acham de nós nomearmos o Lúcio como um missionário evangelista da igreja para Campos Belos? Aí foi aquela reunião, meu irmão, 2 horas, 3 horas de oração, e vai, e fala e tal. Mas, pastor, o Lúcio tem 4 anos de crente, pastor. O Lúcio, pastor, derrapa no português. O Lúcio fala, nós vai, pastor. Não dá para nós, pastor. Como é que a gente vai nomear um evangelista? Não tem um ensino médio completo, pastor. O Lúcio, meu pastor, como é que... E foi aquele negócio, vai. Bom, aí permitiram que eu levasse para a Assembleia uma experiência de 6 meses, mas eu me responsabilizaria. Era mais ou menos assim. Se não der certo... Aí o senhor assume. Como é que eu ia tirar o Lúcio do trabalho dele e mandar para lá, eu ia assumir o negócio? Eu já cheguei em casa e falei, minha esposa, ó, 6 meses, se o Lúcio não der certo lá, nós vamos ter que pagar o salário do Lúcio. Nós dois vamos pagar o salário dele. Aí eu levei para a Assembleia, aí a igreja aprovou. Missionário evangelista. Lúcio e a família dele. Então, nós fizemos um culto bonito, rapaz, missionário evangelista. Eu chamei o Lúcio para uma conversa, orientei, dei alguns livros para ele. E, Lúcio, você tem que terminar esse, fazer um supletivo aí, naquela época eu falava supletivo. Você tem que fazer, terminar esse ensino médio. Todo mês você tem que vir aqui para a gente fazer um ponto de controle aqui, a gente ter uma mentoria. E você tem que me dar notícia, você vai ler esse livro aqui, você vai ler isso aqui. E você vai liderar lá a congregação. Topa? Ele falou, meu pastor, eu vou. Aí oramos, foi tudo acertado bonitinho, e o Lúcio largou onde ele morava e juntou aquela família dele, foi para morar naquela casa de 5 quartos, lá em Campos Belos, irmãos. Um homem simples. E um dia ele me liga e diz, pastor, não dá para morar nessa casa não. Tem hora que eu não acho a minha esposa. Ele morava numa casa, um quarto de sala. Eu não acho a esposa dentro de casa, pastor, 4, 5 quartos. E o Lúcio começou a trabalhar ali. Um dia ele me ligou e falou assim, pastor, o juiz mandou me chamar, o juiz da cidade, mandou o oficial aqui em casa falando para eu comparecer lá no fórum. E eu falei sim, e aí eu falei, ele vai te prender, tu está falando que tu é pastor, tu não é pastor? Ele era um homem tão simples que ele perguntou para mim assim, pastor, que roupa o senhor acha que eu devo ir? Aí eu falei assim, vai bem arrumado falar com o moço lá, vai bem arrumado, e você ore antes. Daí ele foi lá falar com o juiz, aí o juiz recebeu o Lúcio e falou assim, pastor Lúcio, eu não sou protestante, eu sei que o senhor é um homem muito ocupado, mas eu queria perguntar uma coisa, ele pediu um negócio. O senhor pode vir toda segunda-feira aqui, antes do expediente, orar e ler a Bíblia com o pessoal aqui do fórum? Aí ele falou assim, meritíssimo, realmente a agenda está cheia, mas um pedido seu, eu não posso negar. Eu não posso negar. E aí ele começou. Começou. Uns 3 meses depois, 4 meses depois, não sei quanto tempo depois, ele me liga, pastor, a secretária do homem mandou me chamar, falou que quer conversar comigo, acho que ele não está gostando, vai acabar o negócio lá. Aí ele chega lá, ele falou para mim assim, aí o cara até me, pastor, você imagina, ele me recebeu até café, a primeira vez ele não ofereceu café não, dessa vez até café eu tomei lá. Aí o moço falou para mim assim, pastor Lúcio, eu sei que sua agenda é muito cheia. Agora o negócio é o seguinte, o pessoal está pedindo aqui, se o senhor pode, na sexta-feira, vir também, para fechar a semana, com aquela leitura bíblica, a sua palavra e aquela oração. Ele falou, doutor, agenda cheia, mas eu não posso deixar de atender o senhor. Vou estar aqui. E o Lúcio estava lá. E o juiz falou para ele, olha pastor, o pessoal tem comentado que o ambiente melhorou muito aqui. Você tem abençoado a gente aqui. Ensino 1º grau incompleto. O prefeito ficou sabendo. Aí ele me contando, o prefeito mandou um carro lá em casa me buscar, pastor.
Aí levou o Lúcio lá. E aí o prefeito conversou e disse: pastor Lúcio, é o seguinte, será que você não pode passar uma vez na semana aqui com os funcionários da prefeitura, aqui fora do horário de expediente, para o senhor fazer o mesmo que o senhor está fazendo lá no fórum? Prefeito, agenda cheia, mas o pedido seu está atendido. E o Lúcio atendeu. Irmãos, só para encerrar aqui essa história, naquele ano seguinte, ali no ano seguinte, eu fui para a Junta de Missões Nacionais. Eu estava um dia, ia pregar numa igreja, eu recebi uma mensagem no meu celular de um colega pastor que ia pregar lá em Campos Belo. Falou assim: olha, estou pregando hoje aqui, vou pregar agora em Campos Belo. A igreja está lotada. O juiz e a família dele estão ali no segundo banco. Estou vendo ali o prefeito, as autoridades da cidade estão na igreja. Tem gente esperando lá fora, ou assistindo da janela. Era um templo próximo de 200 pessoas, estava lotado. E o juiz falou o seguinte: eu sei que o pastor Lúcio derrapa no português. E não tem tanta filosofia assim. Ele falava essa expressão: não tem tanta filosofia. Ele derrapa no português e não tem tanta filosofia. Mas como é bom ir na igreja do pastor Lúcio, depois de uma semana de trabalho, ouvir um homem de Deus. O mundo precisa ouvir homens de Deus. Aquele juiz com a família não queria ver um homem letrado no português. Para ele não era importante a conjugação certa do verbo. O que ele precisava era de um homem ministrando, um homem que esteve com Deus. O mundo precisa ouvir homens e mulheres que estiveram com Deus. Eu quero ouvir homens e mulheres que estiveram com Deus. Ele não queria ouvir uma estrutura filosófica ou teológica bem argumentada, copiada às vezes de um livro, citada de alguém, citada desse ou daquele. Eu quero ouvir Deus, gente. Eu vou na igreja para ouvir Deus. As pessoas, irmãos, vão na igreja para ouvir Deus, para sentir Deus, para ver a glória de Deus, e é por meio da sua vida que eles vão ouvir Deus. Às vezes eu vejo pastores pregando, citando uns caras ateus. Um dia eu fui numa igreja no Rio, e no carro voltando para casa, a minha filha comentou: pai, assim, eu não deixo meus filhos ficar falando mal de igreja, nem de pastor, mas o pastor tinha pregado, irmão, só autoajuda. E a minha filha falou: pai, eu gosto de ouvir a Bíblia, eu ouvir a palavra. Às vezes a gente fica iludido, querendo impressionar intelectuais com citações de gente que não tem nem temor de Deus. Irmãos, pastores, as pessoas vão na igreja porque elas querem ouvir Deus. Elas precisam de Deus, elas precisam da viva esperança, elas precisam ouvir homens e mulheres que estiveram com Deus. Não é pesquisando em livros para fazer citações que impressionam, elas querem ouvir pessoas que têm intimidade com Deus. E aquele homem disse: o pastor Lúcio, eu sei que ele derrapa no português, mas eu não quero ouvir. Se eu quisesse ouvir alguém que falasse bem português, eu procuraria um catedrático na língua portuguesa. Mas eu vou na igreja não para ouvir um catedrático em português, eu vou para ouvir alguém que traz do trono de Deus uma mensagem para a minha vida. Eu sei que ele não tem tanta filosofia, ou quase nenhuma. Eu sei que ele não tem um ensino médio completo, não tem um título de bacharel em teologia, mas eu não estou preocupado com isso. Eu quero ouvir alguém que está trazendo algo para o meu coração, que venha do coração de Deus. Pastor, você é o intermediário entre o coração de Deus e o coração das pessoas na ministração da palavra. E você só consegue isso se você estiver na presença, na intimidade, buscando no coração de Deus, com uma vida de oração, cheia da graça de Deus, para trazer o povo de Deus. E aquele irmão não tinha muita coisa. As pessoas me diziam, alguns irmãos da igreja falaram: pastor, a gente vem em Campos Belo, até os cachorros cumprimentam o Lúcio quando ele passa na rua. Para falar com ele. O Lúcio terminou o ensino médio, se matriculou num curso à distância, por correspondência, naquela época não tinha EAD, com o seminário equatorial em Belém, e concluiu. Eu tenho não é frustração, né? Mas eu fiquei triste, porque ele me convidou para pregar no culto de ordenação dele como pastor. E eu tinha um compromisso, acho que em Rondônia, na época eu já era diretor de missões nacionais, e era uma assembleia como essa, eu não podia, era o orador oficial, acho, não sei se foi Rondônia ou Acre, eu sei que eu não podia
eu lamentei muito. Mas outro foi lá, e aí encontrava com ele, e aí ele tirou a carteirinha da ordem dos pastores e falou assim: pastor, você acredita? Um garimpeiro, cara, garimpeiro, bebedor de cachaça, jogador de dominó, um que nem ensino médio tinha, eu sou pastor Batista, e me mostrou a carteirinha. Aí eu falei para ele assim: pastor, parabéns, parabéns. Parabéns pela carteirinha, glória a Deus pela carteirinha, mas o que te dá autoridade como pastor não é uma carteirinha da ordem dos pastores. O que te dá autoridade como pastor é sua vida cheia do Espírito Santo de Deus. Não esqueça disso, pastor Lúcio. Atualmente ele está em Abadiânia, a igreja levou, ele continuou como missionário da igreja. Ele tem Abadiânia, aquela cidade lá, daquele cara lá, que não tem nada de Deus, aquele moço lá, João de Deus, lá em Abadiânia. Ele está lá, trabalhando lá, pastoreando, pregando o Evangelho de Cristo Jesus. A última informação, naquela época que ele estava lá, o principal hotel da cidade cedeu no domingo de manhã a piscina do hotel. E naquela manhã, ele me mandando assim: pastor, nós batizamos 38 pessoas numa manhã no hotel da cidade, aquela igreja estava fechada. E Deus levou para lá uma pessoa, irmãos, um homem simples, que a igreja tinha até dificuldade, a liderança, de reconhecer como missionário, sem ensino médio, sem nada. Mas Deus levou para lá um homem cheio do Espírito, cheio da graça de Deus. Pastor, onde você está? Onde você está trabalhando? Cidade do interior, lá num bairro, aqui e acolá. Deixa Deus te usar, pastor. Busca Deus, busca Deus. Deus tem grandes coisas naquela cidade para fazer, meu irmão. Presta atenção nisso. Em nome de Jesus, deixa Deus te usar e coisas extraordinárias vão acontecer. Meus irmãos, 11 horas, eu acho que eu preciso parar. Deixar dessa palavra introdutória aqui, as próximas, os 2 pontos mais, a gente deixa para uma outra oportunidade com você. Mas eu espero que nesses dias que a gente teve aqui, pelo menos você repense a sua agenda de prioridades, como líder, como servo do Senhor, como cristão. Uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Deus vai te usar, como usou a vida do Lúcio, um homem simples. Quem é você? Onde Deus quer te usar? Como Deus vai te usar? Não importa se Deus vai te usar num projeto com esporte, com futebol, se Deus vai te usar num projeto com dependentes químicos, Deus vai te usar num projeto com crianças, num projeto em capelania hospitalar, capelania escolar. Onde Deus vai te usar? Vai te levar para um bairro, vai te levar para uma cidade, vai te levar para um distrito, não importa. O que importa é que onde Deus te levar, você vai buscar a visão de Deus, uma vida cheia do Espírito, e permitir que o Espírito de Deus manifeste, faça, lidere, pastoreie, ministre por meio de você. Não somos nós que ministramos, não somos nós que evangelizamos, não somos nós que fazemos missões, não somos nós que fazemos a obra, é o Deus missionário que habita em nós que faz. Deus não quer que a gente faça absolutamente nada, Ele quer que a gente permita que Ele faça através das nossas vidas. Esse é o reino de Deus, essa é a obra de Deus para a gente enfrentar o reino das trevas, no poderoso e tremendo nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, aleluia, glória a Jesus. Deus abençoe. Vamos orar. Vamos orar por quê? Porque só para fechar assim, vamos orar porque tem que orar. Não, vamos orar. Eu quero orar. Se você quer orar, irmão, queria que a gente fizesse agora, se você puder não se movimentar nesse lugar aqui, se você quiser sair agora, mas a gente vai fazer um tempo de oração aqui, não protocolar. Aquele negócio de oração protocolar, dá um tom aí, meu irmão. Mas um tom ungido, tá? Dá uma nota aí, ungida, de Deus. Eu queria convidar você para baixar sua cabeça onde você estiver. Você pode ficar sentado, em pé, como você achar melhor. Cada um de nós orasse agora. Nós vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, esta manhã de sábado, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, o Senhor está aqui nos ouvindo, e eu quero te adorar, me prostrar diante do Senhor,
em nome de Jesus, porque sem Ele eu não posso me achegar à Tua presença. Pai, pelo sangue do Cordeiro, eu chego na Tua presença nesse momento para Te pedir perdão. Senhor, me perdoa pelo tempo que eu perdi, que eu poderia ter orado mais, pelo tempo que eu poderia ter meditado mais na Tua palavra. Quero Te pedir perdão, Senhor, pelas oportunidades que eu tive de abençoar outras pessoas e eu não abençoei. Pai, eu quero Te pedir perdão pelo desprezo, às vezes, que a gente tem com a oração. Eu quero Te pedir perdão, Senhor, pelas vezes que o Teu povo despreza o Teu nome, não se dispondo para orar. Pai, eu quero Te pedir perdão pelos pensamentos, falas que não honraram o Teu nome, inadequados. Senhor, eu quero Te pedir perdão, pois eu poderia ter feito muito mais por missões e eu não fiz. Quero Te pedir perdão, Senhor, quando eu pensei mal e falei mal de uma pessoa, qualquer que seja ela. Senhor, eu queria Te pedir perdão pela minha preguiça, pelo meu desânimo às vezes. Queria pedir perdão, Senhor, pelos meus momentos de incredulidade, de insegurança e medo. E eu nessa manhã, Senhor, quero suplicar a Tua misericórdia sobre nós. Senhor, tenha misericórdia da gente. Tenha misericórdia dos batistas brasileiros. Senhor, levante entre nós homens e mulheres, jovens, crianças, cheios do Espírito Santo. Levante entre nós, ó Deus, homens quebrados, mulheres quebradas pelo Espírito. Gente simples, gente humilde, para buscar o Senhor. Senhor, tem misericórdia da gente, Pai, que vivemos num mundo que jaz do maligno, pessoas iníquas. A promoção do pecado, ó Deus, está à nossa porta todos os dias. Senhor, eu quero Te pedir misericórdia nessa manhã. Misericórdia em nome de Jesus. Eu quero me ajoelhar aqui na frente, meu irmão, minha irmã. Se você quiser se ajoelhar comigo aqui, eu queria pedir, pastor Richard, aquela irmã que o irmão me apresentou na entrada, uma mulher de oração, não sei se ela está aqui, pastor. Filha, eu queria que você viesse orar comigo aqui. Você é líder de oração aqui da igreja, eu esqueci o nome dela. Alice, irmã Alice. Eu não sei se você quer vir, pastor, ficar do meu lado aqui. Pode subir aqui em cima. Eu vou me ajoelhar aqui para a gente orar, porque a irmã Alice vai estar comigo aqui. Se o seu esposo também, irmã Alice, quiser vir ficar com você aqui. Eu não sei porque você vem aqui. Eu queria dedicar minha vida ao Senhor. Eu vou me ajoelhar aqui por dois motivos. Uma, eu quero pedir misericórdia ao Senhor. E a outra razão é que eu quero dedicar minha vida ao Senhor, consagrar mais uma vez ao Senhor. Se você quiser vir aqui à frente, se ajoelhar comigo. Por que eu estou fazendo isso? Eu não quero saber quem vem aqui à frente. Só quero que você venha, pode subir aqui no palco, se você quiser ficar perto da gente aqui. Mas um momento sincero, viu, irmãos? Um momento para a gente chorar diante de Deus e pedir misericórdia, pedir perdão. Eu só quero pedir duas coisas a Deus, perdão e misericórdia. Eu vou pedir a irmã Alice para orar comigo aqui, orar com a gente. Ó Pai, como é gostoso o Seu nome, o nome mais doce é o nome de Jesus. Nome sobre todos os nomes. E nós pedimos licença para continuarmos adentrando ao trono da graça, para acharmos e encontrarmos misericórdia em tempo oportuno. E esse sangue do
Cordeiro que nos dá o livre acesso de nos aproximar do trono soberano da sua graça. E rogamos a Ti, ó Pai, e nos quebrantamos diante da Tua presença, e que o Senhor nos conceda nessa manhã perdão e graça. Perdão e graça. Perdão mesmo, ó Deus, nós aqui diante de toda a nossa família. Ah, papai. Ah, papai. Pedimos essa misericórdia do Senhor em favor dos Teus filhos que estão se derramando na Tua presença e clamando a Ti perdão e graça e misericórdia, para que cada dia, cada instante das nossas vidas, que venhamos diminuir, e que o Senhor, o Pai das misericórdias, rico em misericórdia, cresça em nós para essa esperança da glória, e tira de nós, ó Deus, tira de nós tudo que não louva e não santifica o Teu nome. Mas suplicamos mesmo nesta manhã aqui, ó Deus, nós nos arrependemos, nós nos quebrantamos, e como mesmo, ó Deus, que o coração quebrantado o Senhor jamais desprezará. Ah, papai, e nós te suplicamos mesmo nessa manhã que o Senhor venha mesmo crescer em nós, e que cada dia mais a nossa vontade venha diminuir, e que o Senhor continue usando o Teu Filho, usando mesmo como esse divisor de água, como homem de Deus, como homem de Deus para as nações, que Ele continue sendo, ó Deus, a boca do Senhor, para nos lembrar da nossa identidade que temos como filhos amados do Senhor, e que o Senhor mesmo, ó Pai, nos apacenta de uma maneira tão humilde e amorosa. Que o Senhor continue, papai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, usando esse precioso homem de Deus para nos conduzir essa verdadeira palavra que sai da boca do Senhor através dos lábios dele, para que possamos entender a sua boa, perfeita, agradável vontade do Senhor, e que nós sejamos mesmo homens e mulheres temente ao Senhor, que possamos mesmo, papai, nos quebrantar e sabermos cada momento de quem nós somos em Ti, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Muito obrigado, papai, por essas dádivas, por esse privilégio que o Senhor nos conduz através das suas benfeitorias. Cristo Jesus em nós, esperança da glória. E que o Senhor venha mesmo, papai, tornar o pastor Fernando Brandão e sua família invisíveis aos olhos do maligno. Esconde-o atrás da tua cruz e o fortalece no Senhor
e na força do seu poder, no nome grandioso, glorioso de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém, Jesus. Amém. Levanta seu irmão, dá um abraço nele e nós vamos cantar um hino bem antigo. Eu quero ser